De quantas narrativas é feita a democracia? É essa pergunta que dá nome ao trabalho que nós vamos apresentar hoje. Eu, Luiz Felipe Falcão, Gemima Bispo e Jonathan Mata nos debruçamos e lançamos olhar para a análise de 3 edições de 3 telejornais aqui do Brasil no dia 18 de junho de 2020. Jornal Nacional, da Rede Globo, Jornal da Record, da TV Record e o Repórter Brasil, da TV Brasil. Por que nós escolhemos o dia 18 de junho para analisar e entender um pouco da construção narrativa e também dos silenciamentos escolhidos por cada uma das emissoras? Porque foi nesse dia 18 que Fabrício Queiroz foi preso preventivamente em Atibaia e o ministro Abraham Weintraub deixou a pasta. Todos os dois factuais, eles vêm acompanhados de um rastro de desdobramentos dos meses anteriores. E esses desdobramentos, acompanhados de muita polêmica, estão ligados, direta ou indiretamente, ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E por isso, nós gostaríamos de entender um pouco, a partir, dos posicionamentos de cada uma das emissoras, como seria feita e como se daria essa narrativa e suas características. Para isso, nós escolhemos a análise da materialidade audiovisual como metodologia. A análise da materialidade audiovisual foi desenvolvida pela professora Elusca Coutinho, junto dos bolsistas, mestrandos, doutorandos, no Núcleo de Jornalismo e Audiovisual da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa metodologia leva em consideração, para além de uma análise do conteúdo e da forma do audiovisual, tudo que está ao redor na experimentação desse audiovisual pelo público. É o que nós chamamos de paratexto. Esse paratexto dá condições de analisarmos, por exemplo, as edições anteriores, a forma como o público reage, como ele recebe, como ele interage com esse audiovisual e como essa construção narrativa se desenrola num tempo e espaço que ultrapassa o limite daquele audiovisual que você experimenta muitas vezes na televisão ou no celular e num momento muito específico. Muito bem. As conclusões a que nós chegamos, e é preciso levar em consideração que essa cobertura aconteceu em meio à pandemia da Covid-19, em que os telejornais dedicam bom tempo, das suas edições para a cobertura da pandemia, nós percebemos que a Rede Globo, por exemplo, deu um tempo muito superior de cobertura aos dois fatos que Record e TV Brasil. Identificamos também alguns outros elementos que permitem fazer uma análise no dia 18 de uma cobertura mais completa do Jornal Nacional em detrimento dos outros 2 telejornais. Bom, em relação ao jornalismo em si, mais uma vez, nós podemos ver o quão potente a cobertura jornalística é no sentido de informar a população e no formato em que ela escolhe para informar a população dos desdobramentos da sua vida política. O trabalho jornalístico na construção dos fatos, no relato desses fatos, é muito importante para a preservação da democracia, que pressupõe, claro, o acesso irrestrito às informações, a retomada dessa narrativa e o compromisso com a apuração séria, de qualidade, o mais próximo da realidade, levando em consideração os critérios de pluralidade, diversidade, representatividade. Bom, no contexto de toda essa cobertura, a Rede Globo abriu maior espaço, ouviu mais gente, ampliou as visões e pontos de vista, principalmente em traçar um histórico dos fatos, o que aconteceu, contextualizar, trazer arquivo, ouvir especialistas que fizeram análises sobre aquele factual. A Rede Record, de certa forma, fez também essa gradação, num tempo, claro, muito menor, retomou um pouco dos fatos, mas se ateve ao factual, no sentido melhor para não dizer que não falei de flores. Não sei muito bem se é assim que o ditado popular se coloca, mas nesse sentido, se atém ao factual para não entrar e interpretar demais os fatos em função aí de posicionamentos que já vemos
estamos observando há algum tempo em relação à Rede Record. E a TV Brasil, em função aí da dissolução do Conselho Curador, né, dessa experimentação que vem castrando a forma de noticiar da emissora, uma cobertura bastante simples e pouco aprofundada do fato. Isso é bastante significativo do ponto de vista, né, dos modelos de comunicação adotados e das formas de se colocar diante dos interesses de cada uma das emissoras. A gente entende também que, para além dos interesses, né, não é possível descredenciar o valor das coberturas nesse dia, e aí a gente não considera de forma muito contundente o passado de cada uma das emissoras em outras coberturas, mas especificamente nesse contexto. E o que a gente pode observar é que o castigo televisionado para esses dois personagens, ele fica muito diretamente relacionado ao STF em uma das coberturas, em que o STF é colocado como vilão, especificamente no caso do Weintraub. A TV Brasil oculta, né, alguns dos fatos e nem sequer é possível falar em castigo para esses personagens. E a inquisição midiática contemporânea que tratamos no artigo fica de fato a cargo do trabalho da Rede Globo em função aí de todas as características dessa cobertura narrativa. Esse trabalho se debruça basicamente, né, nos contextos, na forma, no conteúdo e na experimentação do audiovisual, e fica também aqui o convite meu, da Jemima e do Jonathan, para que todas e todos leiam e, claro, estamos abertos aos questionamentos, às sugestões e às discussões acerca desse nosso trabalho. Muito obrigado.